Ok, estamos ao vivo no Instagram e no YouTube simultaneamente. Hoje com a iluminação ligeiramente melhorada e com os microfones devidamente acertados para a gente não ter interferências de um lado para o outro. Gabi, boa noite. Ricardo, Aline, Armando Fontes, olha quem tá aí. Rony, Maurício Zani, visualizar. Glécia Lopes, Pedro Grigoli, grande figuraça. Henrique Batinga. Fala, Zani! Boa noite. Tá me ouvindo aí? Ah, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aqui tá chegando normal. A Carla tá aqui com a gente. Mari. Olha lá, o Dentinho já tá lá no YouTube. Então estamos com a transmissão simultânea nos dois lugares. As câmeras e os ângulos devidamente encaixados aqui na medida do possível. A ideia central do nosso papo hoje é falar um pouco sobre copywriting e o mercado de copy. Né? Eu já fiz algumas observações em alguns stories, em algumas lives sobre a questão de copy. Inclusive, o pessoal já pediu para a gente, dentro do Essencial, para ter aulas de copy. A gente tem 3 aulas que falam um pouco de copy lá dentro da trilha de funil de vendas. Mais para frente a gente vai ter algum material a mais sobre copy, talvez uma trilha inteira focando um pouco mais no assunto. E eu já tive a oportunidade de conviver com bons copywriters no Brasil, né, com gente muito boa, Daniel Monge, o Ícaro de Carvalho, Paulo Macedo. O Paulo, inclusive, tem 2 livros dedicados a copy e outros livros falando sobre o processo de escrita, de produção de texto, de produção de conteúdo. Bruno Breda também, uma galera forte. Já tive mentorada copywriter também, a Daisy Marcondes. Quem mais? Enfim, tem uma galera aí de copy que a gente convive. Né? Um dos caras que não se posiciona como copywriter, mas usa muito copy no trabalho dele é o Rafael Damasceno, da Supersonic. Né? Para quem é exclusivamente do mercado digital, do mercado de lançamentos, às vezes não conhece essa galera, mas quem é do mercado... Nossa, olha quem está aqui, Vivian Klein. Tudo bom, lindona? Boa noite. Fizemos MBA na FGV juntos, faz um tempão que eu não a vejo. E aí, o Xará usa muito, né? O Rafael Damasceno usa muito os mecanismos de copy, os artifícios, as táticas no trabalho de otimização de conversão que a Supersonic faz, mas ele não se posiciona como copywriter. Né? E aí cai numa coisa que eu e o Zani falamos o tempo todo no Essencial e nas lives, que é vender o fim e não o meio. Então, você pode saber design e não atuar como designer. Você pode saber copy e não atuar como copywriter. Você pode ser, por exemplo, um analista de mídia, ou como o pessoal está chamando agora, um gestor de tráfego, e usar os conhecimentos em copy sem ser necessariamente um copywriter. Assim como eu uso a escrita para o meu trabalho, mas eu não sou escritor. Por acaso eu escrevi um livro, mas dizer que eu sou escritora aí já foi uma grande distância. Da mesma forma, a gente grava vídeo para o YouTube, a gente faz aula ao vivo aqui no Instagram, mas nem eu nem o Zani somos influencers, né? Não é o nosso modelo de negócio, né? Não é o que a gente escolheu fazer. Então, você pode dominar determinadas habilidades sem necessariamente ser um profissional dedicado àquilo. Então, hoje o nosso papo vai girar um pouco em torno desse universo aí. As perguntas estão abertas, tá? O pessoal já está mandando um oi lá no YouTube também. O Dentinho está lá, Diogo Franco, João Reis, Biel Romão. Boa noite a todos. Então, quem quiser mandar comentários, fazer perguntas, interagir com a gente, tanto aqui no Insta quanto lá no YouTube, estamos aqui para isso. Boa noite, Zane. Boa noite, Rafa. Tá me ouvindo bem, hein? Estou te ouvindo super bem. Para variar aí, todo começo de live, aquela tensão, aquele sofrimento do áudio que não funciona. Mas vamos lá.
Bom, hoje a gente vai falar sobre copy, mais especificamente aí sobre o mercado de copy, né? Que realmente tá muito quente, né? Tá se falando muito disso e eu vejo o copyright aí como uma daquelas coisas que nascem, ninguém sabe de onde vem e quando você vê já tem headhunter atrás de copywriter, já tem empresas atrás de copywriter, ninguém sabe que bicho é esse e, enfim, as pessoas querendo atuar na área porque estão vendo boas remunerações, aí estão vendo alguns copywriters de sucesso, igual os que você mencionou aqui, né? Para a gente mencionar o nosso grande Paulo Macedo, a Daisy, nossa mentoranda, o Fred, enfim, o Rafa aí, que não se coloca como copy, e entre outros muitos. Eu gosto muito do Jefferson Midday, achei ele incrível, ele tem uma base muito boa também. E, enfim, é isso, o copywriting ele veio com tudo aí há alguns anos, acho que mais precisamente aí, pelo menos da primeira vez que eu ouvi mesmo falar, uns 7, 8 anos atrás, e aí surgiram alguns cursos, né, que eu me recordo, acho que o primeiro curso que eu lembro de ter visto foi do Conrado, né, o Copy Samurai, inclusive um excelente Uhum. curso, que eu tive a oportunidade aí de acompanhar algumas aulas. Também teve o Albertoni, várias pessoas aí, o nosso querido Vitor Palandi aí também entrou Falando. Palandi, e fez eventos sobre copy, etc. E a gente viu uma galera boa aí, principalmente no mercado de afiliados, aí começar a fomentar, falar muito sobre copywriting. E para quem nunca ouviu falar disso, não sabe o que é copy, né? O que é copywriting, o que é copywriter, né? Duas coisas diferentes. O copywriter é o cara que escreve os textos persuasivos, então ele escreve carta de vendas, né? Ele vai escrever um texto ali com técnicas de persuasão, de escrita persuasiva, para conseguir te convencer de alguma ideia. Vai te vender um conceito, vai te vender uma ideia, vai contar uma história, vai te levar de um ponto A até um ponto B, vai te levar numa jornada, né? E aí a gente pode pegar e aí também falar aqui de alguns livros, né, de copy também, dar dicas aí para quem está interessado. Um pouco antes de ver todo esse hype aí do copy, né, o storytelling já estava assim bastante forte, já se falava muito sobre storytelling antes de copy. Então, contar boas histórias. Cheguei a ver alguns cursos, até inclusive fora da área da publicidade, do marketing, cursos para você aprender mesmo a contar histórias, né? Aprender a falar, enfim, a oratória e tudo linkado aí com o storytelling, né? E aí veio o copy com tudo, né? Veio o copy bem focado em vendas. A gente viu vários advertoriais. Para quem nunca ouviu falar, não sabe o que é advertorial, é como se fosse uma carta de vendas no formato de uma notícia, né? Então, naquele formato noticioso, você faz uma carta de vendas ali, apresenta uma solução, fala de uma dor, enfim. E aí vai apresentar aí a empresa, a solução, o produto e o serviço. E, inclusive, até para deixar de dica para quem ficar interessado em advertorial, eu vi recentemente que a Daisy lançou um curso de advertorial, então super recomendo aí vocês seguirem a Daisy Marcondes. Eu acho que é o único curso que eu me recordo de advertorial, então ela ensina todas as técnicas dela aí para fazer advertorial. E a gente viu, né, todo esse movimento, né, Rafa, assim, muito focado em vendas, em marketing, produtos físicos, mercado de afiliação, e cresceu muito. E aí começou a ter uma demanda muito grande de profissionais de copy. Só que esses profissionais simplesmente não existiam, né? E eu linko isso muito com o Growth Hacker, né? Começou, você vê headhunters, empresas, porque o Growth Hacker é uma figura famosa no meio de startup. Mas para empresas normais, nunca ninguém sabia, não tinha ouvido falar que bicho era esse. Então, o copy aí é quase que o nosso Growth Hacker, no sentido de ser um profissional muito requisitado no meio de quem trabalha com marketing digital, mas muita gente não sabe de onde vem, não sabe que curso fazer para se especializar nisso, não sabe quais habilidades que precisa ter. A verdade é que você precisa, né, escrever bem, precisa gostar de vendas, precisa ler muito sobre vendas, sobre marketing digital e, enfim,
esse era o contexto, né, que eu queria dar, e aí jogar aí para você, Rafa, para falar um pouco mais, mas o contexto da COP é esse, e a ideia é a gente falar um pouco do mercado, quais são as oportunidades aí, se você está buscando uma nova oportunidade, se você gosta de escrever, ou se até mesmo você quer aprender essa habilidade para aprender a vender o teu produto, aprender a se vender, você pode usar copy para isso, aliás, você pode usar copy para tudo, né? Pode e deve, né? Eu estava lembrando aqui de uma ocasião, você falou de afiliado, falou de advertorial. Um dos caras que está lá no Boteco do AdSense tem um site de reviews, né? Um site que fala sobre produtos em geral, e aí ele faz review de produtos que têm afiliação. E ele fez um curso de copy, se eu não me engano, em dezembro de 2017, comigo e com o Ícaro lá em São Paulo. E ele me chamou uns 40 dias depois, o Becker, falou, cara, dobrei meu faturamento sem mexer no meu tráfego. Eu já tinha um tráfego muito forte de SEO, né, de rankings no Google, de posições no Google, e é um cara que é muito bom nisso, fazer site rápido, tema leve, que carrega logo, utilizar as imagens certas e coisa e tal. E aí, a hora que ele aprendeu as técnicas de copy, de conversão, cara, ele dobrou o resultado em vendas, que é um dos princípios básicos, né, que se utiliza em otimização de conversão. Primeiro você otimiza a conversão, o processo inteiro, o funil todo, e isso faz-se muito utilizando copy em todos os níveis do funil, e aí depois você dá uma carga na audiência. Então, principalmente para quem compra tráfego, né? Se você compra 10 mil visitas, por exemplo, e faz 100 vendas, para você fazer 200 vendas, você tem duas formas. Ou você dobra a sua taxa de conversão, ou você compra 20 mil visitas. Só que é muito caro você dobrar o número de visitas que você compra, né? Quanto mais você escala a audiência que você compra, mais cara ela fica, né? E outra, ela converte menos porque ela vai ficando menos específica, né? Menos nichada, menos segmentada. E aí o princípio que o Beckers usou foi esse. Ele falou, cara, eu fiz o processo ao contrário. Eu já tinha muita audiência, eu tinha audiência de sobra vindo do Google, então ele não gastava dinheiro com audiência, gastava com servidor, com criação de conteúdo, com criação de links, mas não necessariamente com compra de tráfego. A hora que ele melhorou a conversão dele, cara, aí o bagulho explodiu, o cara dobrou o faturamento em 40 dias. Depois disso, nunca mais falei com ele, mas assim, qual que é o grande ponto? Quando a gente começou o mercado de SEO no Brasil, lá em 2007, 2008, no fórum do Google, cara, quem começou esse mercado no Brasil foi o Zani, o Ricota, o Cassiano, o Flávio Raimundo, o Pelati, o Rubenzelli, o Pedro Dias, que na época estava no Google, né? Foi uma comunidade de pessoas que fez esse mercado nascer, que daí criou conteúdo, criou blog, criou evento. Na época o YouTube não era tão forte assim para se ensinar as coisas como é hoje, né? E aí esse mercado foi sendo desenvolvido ao longo dos anos. Ó, o Google está com a gente lá no YouTube, o Marcelo de Souza também. Bons tempos nesse começo do SEO, né? A gente criou esse mercado. Não tinha vaga de SEO, né? Porque ninguém contratava SEO. Não existia empresa de SEO no Brasil. Era uma coisa que meia dúzia de moleques sabiam fazer e ninguém sabia direito para que aquele negócio servia. Hoje é um mercado formal, com milhares de vagas, com salários muito bem pagos, com demandas em grandes empresas. Na mesma linha, o growth hacking que o Zani comentou. Tem até um cartoon que eu gosto muito do Tom Fishburne, eu gosto muito das ironias que ele traz sobre o mercado, que o diretor da empresa, né, o presidentão, está lá na ponta da mesa e pergunta para a equipe, o que é growth hacking? Aí um fala, é trabalhar em cima da melhoria dos dados. O outro fala, é analisar o nosso portfólio de produtos para ver quais produtos convertem mais. O outro fala, é montar um funil para gerar leads e converter vendas, e cada um dá a sua opinião. Ele fala, cara, e o que diabo disso tudo não é marketing? Né? Então é só um novo rótulo para coisas que já existiam. Então os conceitos não mudam, mas as táticas, as práticas mudam. E no copy, a gente está vendo acontecer essa mesma coisa. Né? E já faz alguns anos, como o Zani disse, copy explodiu no Brasil.
há 8, 9 anos. Esse crédito tem que ser dado para o Conrado. Ele foi realmente o primeiro cara a criar um curso de copy em larga escala no Brasil e fazer essa coisa explodir. Isso coincidiu mais ou menos com a explosão de infoproduto no Brasil, né? Foi quando o ClickBank explodiu, quando o Hotmart explodiu, depois a Monetize, a Eduz, e todas as plataformas que giram em torno desse universo, né? E aí essa habilidade ela foi saindo desse micronicho de produtos digitais, de infoprodutos, ela foi ganhando o mercado. Hoje isso fica muito evidente, por exemplo, nas casas de análise, né? Que o exemplo mais conhecido, a marca mais conhecida é a Empíricos, mas a gente tem várias outras casas de análise muito boas e todas elas muito competentes no uso de copywriting. A Suno Research, a Nord Research, todas elas usam muitos recursos de copy, por quê? Porque elas conhecem, e aí a gente volta no ciclo, né, nas coisas que a gente sempre fala, conhecem muito bem os clientes delas. E elas conhecem muito bem as dores desses clientes, os problemas desses clientes. Né? Aquilo que a gente fala na aula de elementos de valor dentro do essencial, que assim, o que é que gera valor, o que é que agrega valor para o cliente de investimentos? O que ele quer? Ele quer segurança, porque ele não quer perder o dinheiro dele, ele quer ganhar dinheiro, é óbvio, por isso que ele está fazendo investimento, ele quer orientação, informação, clareza, e aí tem aquele que é difícil de traduzir, que é avoid hassles, né? Que é evitar bifurcações, evitar pontos de decisão. Ele não quer ter que decidir olhando para o portfólio da Bovespa, falar, caramba, tem 500 ações aqui, qual eu compro? Ele assina uma casa de análise, recebe os relatórios e fala, eu vou comprar essas daqui porque eles que são os especialistas disseram que é bom. Né? E aí a gente tem, acho que o exemplo mais conhecido, ou um dos mais conhecidos no Brasil, que foi a campanha da Betina no ano passado. Né? Oi, eu sou Betina, tenho R$1 milhão, tenho 22 anos, R$1 milhão, e comecei com R$1.500 na bolsa. E eu vou te contar como eu fiz isso. Né? E é um exemplo clássico de copy, porque ela coloca todos os elementos dentro de uma frase. E aí, para o leigo, a hora que ele olha essa frase, ele fala, nossa, que genial. Mas na hora que você é profissional e desconstrói, você vê que existe uma lógica por trás disso. Foi legal você mencionar aí as casas de investimentos, porque na verdade eu acho que talvez a empresa que teve mais sucesso, né, com copywriting do mundo, e aí talvez se os nossos copies aí que a gente citou, se tiver alguém aqui na live, possa me corrigir, mas imagino que a Ágora, né, que é uma casa de investimentos dos Estados Unidos, seja aí talvez o maior case, né, em termos de uso de copywriting, faturou bilhões de dólares, né, usando copy, usando justamente essas técnicas de persuasão para escrever textos aí persuasivos para vender newsletters. Basicamente, eles enviavam relatórios e e-mails dando dicas, né, de investimento, e não é à toa que a gente viu a Empíricos. A Empíricos fez uma sociedade com a Ágora, né? Então, ela basicamente ela pegou toda essa bagagem, né? Essa bagagem incrível da Ágora no mercado americano e trouxe para cá com todas essas técnicas e estratégias. E também, aí, pelo menos que eu vi, eles já até publicaram isso, né? Isso está de forma pública, já faturaram aí mais de R$1 bilhão com produtos digitais, possivelmente não, seguramente aí a empresa com, né, talvez a maior empresa de produtos digitais do Brasil, Empíricos, né, do grupo Ágora, e a Ágora tem um livro aí, que é o tal do livro secreto do copywriting, aí para quem se interessar, que é o Black Book, né? Black Book da Ágora. Você encontra isso aí na Amazon, acho que custa uns R$300, R$400, que ali conta toda essa história, boa parte das técnicas, enfim. Mas basicamente isso, né? Realmente, e é interessante isso, porque eu fui meio a fundo para estudar sobre funil de vendas, da onde veio o funil, né? O funil de vendas foi concebido aí em 1924 num livro que ensinava a vender ações. Basicamente era uma empresa que vendia ações, né?
bonds, né, lá nos Estados Unidos, e eles, para vender, para aprender a vender, eles pegaram o modelo AIDA, né, o famoso modelo AIDA, que é mais antigo ainda, que 1924, é lá de 1890, que foi um publicitário que inventou, que é atenção, interesse, desejo e ação, e eles pegaram esse modelo AIDA e transformaram no funil. Mas só fazendo esse paralelo aí com as casas de investimento, que eu acho que foi muito legal que você citou, porque justamente a gente vê aí esse mercado financeiro de investimentos aí puxando, né, a publicidade, puxando a copy, a redação publicitária, enfim, puxando a publicidade para frente e criando novas técnicas aí para vender os produtos. E tudo isso tem servido aí de base para a gente estudar e também aplicar em outros negócios, em outros setores, em outros mercados. Então é muito interessante acompanhar aí o mercado de investimentos que está crescendo muito, né, no Brasil, com os influenciadores. Eu ia puxar esse gancho. Eu ia falar, a gente está vivendo um momento histórico no país em que a gente foi obrigado a virar gente grande. Né? O mundo inteiro baixou as taxas de juros, vários países trabalhando com taxas de juros negativas já. Para quê? Para evitar que as pessoas guardem dinheiro e forçar essas pessoas a botar esse dinheiro no mercado, né? Fazer esse dinheiro circular e fazer a economia girar. Então aí as pessoas comprarem carro, casa, viajarem, reformar a casa, decorar, comprar roupa, enfim. E no Brasil a gente vê a morte da renda fixa. Né? Acabou deixar dinheiro na poupança, acabou CDB, CDI, títulos do governo, que eram investimentos muito conservadores, mas que davam uma taxa de ganho bastante razoável comparado com o que a gente tinha no restante do mundo. E agora que todo mundo está sendo meio que empurrado para a renda variável, seja com fundos de investimento, seja com ações, seja com outros tipos de investimentos, a gente vai ver um crescimento muito grande da educação financeira no Brasil, a gente vai ver um crescimento muito grande do conhecimento sobre ações e sobre o mercado financeiro, né? Isso na classe média, na classe alta brasileira, isso vai ser muito presente, mas a gente já vê pessoas com baixo poder de investimento, com uma capacidade de guardar pouco dinheiro, se interessando sobre isso. E aí, olhando isso com aquela visão de águia, né? Olhando de cima, você consegue assistir esse cenário e aprender com ele. Então, a hora que a gente volta na headline clássica lá do vídeo da Betina. Oi, eu sou Betina, né? Então existe uma razão disso ser feito dessa forma. Primeiro, é uma mulher jovem, bonita e simpática, né? Que fala sorrindo, que se apresenta usando o primeiro nome, né? Então isso já quebra uma série de objeções e cria empatia com o personagem, né? Que ali ela está vivendo um personagem no vídeo. Eu tenho um patrimônio, eu tenho 22 anos, né? Então isso também já cria uma âncora dizendo que assim, olha, ela é muito jovem e ela conseguiu algo. Aí em seguida ela fala, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão e eu comecei com R$1.500 há 2 ou 3 anos, não lembro, na Bolsa de Valores. Então ela constrói toda uma linha, né? Como o Zani comentou, ela conta uma historinha nessa headline. Olha, eu sou mulher jovem e bonita, eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, R$1 milhão parece bastante dinheiro, comecei com R$1.500, R$1.500 é pouco dinheiro, então teoricamente quase todo mundo conseguiria começar com R$1.500, e em 2 ou 3 anos eu fiz isso virar R$1 milhão na Bolsa. Né? Então o que é isso? Você tem vários tipos de promessa ou de mercados em que o copywriting é muito efetivo. Né? Principalmente nos produtos digitais, existem aqueles segmentos clássicos, né? Relacionamentos, porque todo mundo se relaciona, independente da idade, da sexualidade, do estado civil, todo mundo se relaciona. Então, vender produtos de relacionamento sempre vai funcionar. Né? Como chavecar uma mulher, como conhecer um cara bacana, como segurar seu casamento, como transar melhor, enfim, tem N tipos de promessas. A gente tem os produtos relacionados à saúde, né? E aí o maior mercado, o maior segmento dentro de saúde é emagrecimento, são os produtos que mais vendem, né? Emagrecimento sempre vai vender, até magro quer emagrecer, né? Então, basicamente, todo mundo compra produto de emagrecimento.
Aí você tem os produtos de ganho de massa muscular ou de musculação, de ficar bombado, de ficar fortão, e tem os produtos de ganhar dinheiro. E aí, entre as promessas mais clássicas, né, entre aquelas promessas que são mais conhecidas ou que são mais exploradas no mercado, ganhar dinheiro é, sem sombra de dúvidas, a maior delas. Tem um que eu esqueci de citar, acho que na primeira live que a gente fez, a gente falou desse mercado também, que é o mercado de produtividade. Produtividade é um mercado que cresceu muito por conta dos freelancers, ou dos profissionais liberais, ou das urgências, das pessoas que têm um negócio e que elas são o negócio. Né? Então ela faz tudo dentro do negócio. Ela cria o site, ela escreve os textos, ela faz os anúncios, ela responde os clientes, ela faz os atendimentos. Então ela é o faz tudo no negócio, literalmente. Né? Ela cumpre todas as funções. E aí, o que acontece? Essas pessoas se sentem improdutivas. Porque é trabalho demais para um ser humano só. Ninguém é para dar conta de fazer tudo isso. Né? Lógico que todo negócio começa de algum ponto e geralmente ele começa com sobrecarga de trabalho. Quando eu e o Zani começamos a nova escola de marketing, era nós e Deus. Né? Não tinha para quem terceirizar. Então, a gente fazia landing page, a gente fazia copy, a gente fazia os anúncios, a gente dava o curso, a gente só não emitia os boletos porque tinha o seu Gaspar lá para emitir os boletos, mas o resto a gente fazia tudo. Né? E aos poucos a gente foi construindo um time. Então veio o Gabriel, veio a Fê, veio a Isa, veio a Paloma, agora está vindo a Ellen, e aí a gente foi estruturando uma empresa em que não fique tudo na mão dos fundadores, na mão dos donos. E aí, produtividade é um grande segmento. Quando a gente vai falar de ganhar dinheiro, cara, a menos que você seja comunista ou louco, todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Né? Por mais que você não seja uma pessoa gananciosa, que quer tudo para si mesmo, cara, dinheiro não é só ganância, dinheiro é conforto. É uma coisa que meu pai sempre me falou desde moleque. Ele fala, cara, luxo é desperdício. Agora, conforto é necessário. Não, e tudo isso que você mencionou tá tudo ligado lá no hedonismo, né? A gente acha que, não, tá aí no livro da Ágora, ou não, isso aí é alguma coisa que algum publicitário descobriu. Tudo isso volta lá na Grécia Antiga, gente. É só pegar a literatura lá, os clássicos. O que é o hedonismo? Basicamente é prazer e vontade, né? Você volta lá nos pensadores lá da Grécia Antiga, lá Epicuro e tal, vai falar muito sobre dor e prazer. Então esses produtos que a gente mencionou, eles trabalham muito dor e prazer, né? Prazer e vontade, o desejo, né? Ali no centro de tudo. Então basicamente você trabalha esses pontos que assim chamam a atenção de todo mundo, né? Não tem, né? Pode chamar mais atenção para alguns, menos para outros, mas isso mexe com todo mundo, né? A gente costuma brincar aqui que é a dor e o desejo, né? A gente chama de dor e desejo aqui. Então, tudo isso está linkado a esses textos, né? Essas técnicas de redação persuasivas. Mexer com essas coisas que vão acabar falando com você, né? Igual você deu o exemplo aí da Betina e tal. Essas coisas mexem com você, né? E é uma questão muito de imagem. A gente vê essas coisas na televisão, né? Novela, etc., filme, né? Sempre ator bonito, atriz bonita e tal. Dinheiro. Então, tudo isso está linkado. E a gente vê tudo isso por trás de algumas marcas. Isso não é novo, né? Já é usado há centenas de anos aí para desenvolver marcas. Eu tenho acompanhado mais recentemente aí algumas histórias de marketing. Até deixar a dica aqui. Sigam o canal do History Channel, que o History está lançando vários documentários sobre marketing, bem interessante. Lançou alguns sobre comida, sobre a indústria alimentícia, agora está lançando, pelo menos está liberando lá os episódios na íntegra no YouTube, sobre o ramo automobilístico, né? Contando a história do Ford, contando a história da Chrysler. E aí você vê o carro deixando de ser aquela coisa utilitarista, que também remete lá ao utilitarismo, centenas de anos atrás. O Ford
T, isso. Eu não sou bom de carro, hein? O Rafa tem que me corrigir. O Ford T, que era um carro que era focado só em cumprir o papel de te levar para um lado ou outro. E aí vem a Ford e fala, não, agora o carro ele não vai ser só para te levar do ponto A ao ponto B. O carro vai ser um objeto de desejo, um objeto de status. Então, começou a trabalhar o design dentro do carro. Então, o carro representava, né, a pessoa que estava ali dentro do carro. Então, e aí ele conseguiu elevar, ele subiu a régua no mercado, ele conseguiu passar, ali a concorrência, né? Então, basicamente isso, basicamente essas coisas estão ligadas lá há centenas de anos aí, e a gente está vendo isso agora numa escala enorme por causa do marketing digital, por causa das redes sociais, por causa da internet. Tudo isso se elevou numa potência máxima. Então, quando a comunicação chegou no nível que está hoje, né, que a gente consegue emitir uma mensagem, falar com milhões de pessoas, enfim, consegue fazer anúncios para milhões de pessoas muito rapidamente, não depende mais de um único veículo de mídia, né? Qualquer um, se tiver acesso aí, ou tiver sucesso com uma estratégia de comunicação, você consegue fazer essas coisas explodirem e você consegue escala, né? Então, copywriting é isso, né? Copywriting é isso, e aí vem o profissional de copy, que está muito requisitado. Uma coisa que eu gosto de provocar os copywriters aí, que eu costumo falar qual que é a diferença do copy para a redação publicitária, né? Qual que é a diferença do copywriter para o redator publicitário? Acho até pergunta do Fabiano aqui no YouTube, ele perguntou: Rafa e Zani, uma boa copy é como se fosse uma redação publicitária com estratégias mais persuasivas para um mercado muito mais qualificado? Então, quando eu falo carta de vendas, é porque copy era uma carta de vendas mesmo, era uma carta. Então, basicamente, os redatores lá, eles escreviam uma carta onde eles contavam uma história, se apresentavam, etc. Estabeleciam uma conexão emocional, iam apresentando, iam abordando vários elementos, igual o exemplo que o Rafa deu, e era uma carta, eles enviavam isso pelos correios, e eles faziam vendas em escala pelos correios, enviando uma carta para todo mundo. Então, por isso que a gente ainda usa o termo carta de vendas. Então, isso que faz parte, né, do que se estuda lá em publicidade, da redação publicitária, foi, na verdade, o foco aí dos profissionais de copy aí, que resolveram olhar mais especificamente para isso, né? A publicidade é muito mais, ela é muito maior do que só a copy, né? Ela engloba a copy. Mas o copywriter ele resolveu virar um cara aí bem especialista nisso, né? Especialista em trabalhar com técnicas de persuasão, escrever esses textos aí, usando todos esses elementos aí da neurociência, também bebendo nos estudos aí de alguns psicólogos, como o Daniel Kahneman, que o Rafa a gente cita o tempo todo aqui, escritor do livro Rápido e Devagar. Então ele fez vários testes aí ao longo da carreira dele, alguns estudos bem interessantes, que ele prova algumas coisas de neurociência, neuromarketing, enfim. E aí, isso tudo é usado e abusado pelos profissionais de copy. Não que o publicitário não possa usar, ou que ele está excluído disso. Pelo contrário, né? Eu acho que o publicitário tem até muito mais recurso do que o técnico ali de copy, porque o publicitário está olhando a questão mais ampla, né? A questão geral. Já o copy, ele é o cara mais focado, o cara mais prático ali para desenvolver esses textos. Então eu vi aí uma migração dessa ideia de carta de vendas para a própria internet. Vocês já devem ter caído em alguma página de vendas que é um textão assim gigante. O Paulo gosta muito de fazer esse tipo de copy. Na Nova Escola a gente já teve landing page assim, que é basicamente um texto. A Empíricos usa muito isso, né? Então você entra, é uma carta mesmo. Se apresenta, conta uma história, vai lá no final da carta, vai ter uma oferta lá te convidando para você comprar um produto. Inclusive, eu pausei o Zani agora justamente por isso. A Nord Research fez um lançamento recentemente, que é uma casa de análise de investimentos também. Eu sou assinante deles, então eu faço propaganda, porque um dos fundadores lá, o Bruce Barbosa, é amigo meu de adolescência, a gente se conhece há 25 anos. E eles fizeram um lançamento de um curso da Marília Fontes, que também é uma das fundadoras, que chama A Vingança das Sardinhas. Né? Sardinha é um termo do mercado de investimento daquele pequeno investidor.
né? E que ele vai de acordo com o... é, como é que chama de quando junta um monte de peixe? Com o cardume. Para onde o cardume de Uhum. sardinha vai, a sardinha vai junto, né? E aí o mercado brasileiro teve uma invertida nos últimos meses, quando a bolsa despencou, e ela criou um produto chamado A Vingança das Sardinhas. O próprio nome usa uma série de recursos de copy. Mas aí eu deixo para comentar o nome daqui a um minuto, só fazer o comentário antes. Ela gravou um vídeo, né? Esse vídeo é scriptado, ou seja, ele é um script que é seguido na hora de falar falar o conteúdo do vídeo. Então ele usa vários recursos de copy, né? Então no meio do caminho ela faz retomadas, então ela fala uma coisa no começo, no meio do vídeo ela para, lembra que eu te falei sobre tal coisa? Então, e aí ela continua. Ela faz reforços, então ela repete determinadas informações, ela usa adjetivos específicos para ressaltar alguns pontos, né? Tem vários recursos de cópia ali dentro do vídeo. Só que tem gente, que é o meu perfil, por exemplo, que não tem saco de assistir um vídeo de 30 minutos, né? Ainda mais sendo uma carta de vendas. Eu prefiro ler. E aí embaixo do vídeo tinha o recurso. Se você prefere ler, ao invés de assistir o vídeo, clique aqui. E aí você caía na carta escrita mesmo. Eu separei esse material, estou produzindo alguns materiais de copy. Agora, em julho, a gente está gravando a trilha de SEO para o Essencial de Marketing Digital. E aí, em agosto, a gente vai pegar esses materiais de copy e vai produzir uma trilha específica lá sobre copy. Aí, voltando no nome do curso da Marília. A Vingança das Sardinhas. Primeiro que nenhum sardinha gosta de se reconhecer como sardinha, né? Ninguém gosta de reconhecer que é ruim e que vai com o cardume, que vai com o bando. Segundo, na hora que você dá o nome vingança, vingança é uma coisa muito legal, né? Na fantasia, né? É alguém que foi humilhado, sofreu bullying, foi motivo de chacota, foi zoado, né? E perdeu dinheiro, e etc. E de repente, né? Esse cardume se vira contra o predador e se vinga daquilo que aconteceu. Então, o próprio nome, ele faz uma brincadeira, né? Ele tem essa jogada de humor, que é típico do pessoal da Nord. Eles usam muitos memes na comunicação. É muito bacana o posicionamento, o jeito informal que eles falam. E o nome do produto, ele já traz embutida essa promessa. Então, é como se ela dissesse, você aí, sardinha, que só perdeu dinheiro na bolsa, você que é ruim de investimento, você aí, seu fracote, você mesmo aí no canto, estou falando com você. Agora é hora da sua vingança. Agora você vai ganhar dinheiro na bolsa. Né? O nome traz isso embutido sem precisar dizer. Né? Então, isso tem um poder muito forte. E copy não é só a carta de vendas, né? A gente mencionou a carta de vendas porque, vamos dizer assim, talvez seja um embrião de tudo, né? Mas você pode usar copy em tudo que você imaginar. Você pode usar copy nos anúncios do Facebook, do Instagram, você pode usar copy num vídeo, pode ser um vídeo anúncio, pode ser num próprio vídeo de conteúdo. A gente pode estar aplicando copy aqui na live, né? Que é basicamente o quê? É aplicar técnicas de persuasão para convencer vocês a comprarem o Essencial de Marketing Digital, né? Tem 4 novas aulas todo mês comigo, com o Rafael Reis, por R$ 77,00 por mês e os 7 primeiros dias grátis aí para vocês conhecerem o curso. E a gente pode estar aplicando copy aqui em você e você não está nem percebendo enquanto você está vendo uma live. Então, basicamente, você pode usar essa habilidade do copy em qualquer lugar que você imaginar. Num vídeo, num anúncio, numa página de vendas, dentro do seu site. Enquanto você conversa com alguém dentro de uma reunião, basicamente todas essas técnicas de persuasão você pode usar o tempo todo, né? Tem alguns profissionais aí, alguns bem conhecidos, eu não vou citar o nome aqui para entrar em polêmica, que basicamente o cara o tempo todo ele está aplicando técnica de persuasão, o tempo todo, né? Talvez aí um dos maiores influenciadores aí do meio do marketing digital, vocês devem saber quem é, ele aplica o tempo todo, chega a ser até irritante se você sabe que ele está fazendo isso o tempo todo. Então, assim, basicamente toda a comunicação dele está baseada em uma estratégia de persuasão. Não acho que seja necessariamente ruim, né? Não estou querendo colocar isso como um ponto ruim. Eu acho que é estratégico de cada um, saber até que ponto vai entregar conteúdo, até que ponto vai aplicar copy. Eu acho que só
fazer uma estratégia, uma comunicação baseada só em persuasão pode acabar ficando uma comunicação vazia, né? Você pode ficar esperando o conteúdo Ela ali nunca vir. desgasta, né? Oi? Ela desgasta, né? Ela pode desgastar, então assim, eu acho que tudo é a medida. E se estiver funcionando, né, quem sou eu para dizer que não deve ser feito assim? Então, enfim, é toda a medida, vamos dizer assim. Eu acho que copy é um tempero, né, que você deve usar. Se você usar muito, eu acho que estraga. Então você tem que saber usar ali, mas você pode usar aonde você imaginar. Realmente é uma habilidade muito interessante, junto com a escrita, né? Primeiro aprender a escrever, acho que é o básico da copy, e depois vir para a escrita persuasiva, entender de vendas. E eu acho que mais do que só de aprender as técnicas de copy, eu acho que você tem que ir mais a fundo e beber mesmo em vendas. Porque se você entende vendas, fica até mais fácil de você adaptar isso com copy. Porque senão, se você só aprende as técnicas de copy e você não entende nada de venda, você às vezes vai tipo parecer aquele cara que está aplicando um truque ali e não sabe muito bem o que está fazendo. Então é muito importante aprender sobre vendas, estar muito seguro do produto que você vende, enfim, e aprender sobre marketing. Acho que há um casamento aí muito interessante, mas a copy ela serve para tudo isso. E trazendo para o tema aqui da live de hoje, que é o mercado da copy, as oportunidades aí são gigantescas, né? A gente está vendo várias vagas se abrirem, várias empresas aí para trabalhar com copy. Então, o Rafa mencionou aí no começo da live sobre os gestores de tráfego. Então, basicamente, o cara que vai mexer com a mídia, eu vejo que hoje ele não pode ficar mais só restrito lá, ser um cara que só vai apertar botão, né? Ele precisa entender de copy, sim. Eu acho que ele precisa, pelo menos, saber o básico de copy, até para entender por que está dando certo ou errado os anúncios, né? Eu acho que copy faz uma parte gigante aí de quem faz anúncios na internet. Então é muito importante, assim, é uma habilidade que é totalmente importante aprender copy. E eu vejo uma outra oportunidade. A gente está falando aqui muito de mercado, de oportunidades profissionais dentro de empresas, etc. Mas existe uma oportunidade enorme, acho que um oceano azul gigantesco, que pouca gente aproveita, que é você, enquanto copy, você estudar, se especializar, ler todos os livros possíveis de copy, fazer os cursos que tem por aí, buscar conteúdo também em outras línguas, mas você usar isso como um empreendedor. Porque quando você aprende copy, você aprende a vender. E se você aprende a vender, você vende qualquer coisa. E hoje, acho que o Rafa pode falar um pouco melhor para nós sobre isso, a quantidade de produtos que tem nas plataformas como Hotmart, Monetize, Eduze e outras, que estão lá, bons produtos, mas que não vendem porque o produtor não sabe vender e ele justamente fica esperando que um afiliado faça copy para ele que venda os produtos. Mas tem poucos bons afiliados que sabem, né, de copy, então eu acho que tem uma oportunidade imensa, que é você ir atrás dos produtores que já fizeram os produtos, o produto está ali pronto, ele só precisa ir lá, alguém escrever uma boa carta de vendas, bons anúncios, boas páginas de venda e começar a vender, começar a faturar, porque já tem um produto pronto, ao invés de você, enquanto copywriter, não, eu vou criar meu próprio produto. Pula essa etapa, porque é muita coisa para fazer, e se você está interessado em vender, em aprender como vende, aprender técnicas de persuasão, escrita persuasiva, vai atrás dos produtos que estão prontos nessas plataformas, conversa com os produtores e, assim, é um oceano azul aí para ganhar dinheiro, né, Rafa? Não, e copy pode ser aplicado em vários contextos. Hoje, eu estava falando com o Daniel lá, o cara da oficina, a gente criou uma trilha no Essencial, criando uma campanha no Google Ads usando a oficina dele como exemplo. E aí a gente começou a trabalhar agora na copy dos anúncios. Então eu perguntei para ele, quais são as maiores reclamações dos seus clientes? Ele falou, a galera não quer deixar o carro aqui por muito tempo. Né? O cara precisa do carro para trabalhar, para levar os filhos na escola, para viajar, para usar o carro. Aí a gente está testando um anúncio com essa copy. Né? Arrumamos o seu carro rápido para você não ficar muito tempo sem ele. Lógico que tem variações, né? Não foi exatamente assim que a gente escreveu, que essa ficou ruim. Então, assim, você pode usar isso em vários contextos.
né? E os recursos que são utilizados dentro do copywriting, eles cabem em outras situações. O Zani comentou, por exemplo, de reunião. Cara, eu uso muito copy em reunião e eu uso copy em e-mail. Né? Tem uma técnica de vendas que é muito conhecida, que é o rapport, que é você se comportar de acordo com o que a pessoa do outro lado se comporta. Então, se você tem uma pessoa calma, que fala lentamente, você vai falar pausadamente. Se você tem aquele cara acelerado, que fala rápido pra cacete, fica fazendo um monte de coisa, você vai falar o ritmo desse cara. O Caíto Maia da Chili Beans, ele é esse cara aí. Então, assim, você precisa se adaptar. E aí eu passei a usar isso no e-mail. Então, por exemplo, existem regras de netiqueta, como se dizia antigamente, né? Ou de educação digital, que diz que você não deve mandar um e-mail escrevendo bom dia ou boa tarde, porque você nunca sabe quando a pessoa vai ler. Ela pode estar lendo à noite, está escrito bom dia, não faz sentido. Mas tem muita gente que manda e-mail, bom dia, Rafael. Aí eu respondo, boa tarde. Né? Então, eu uso a mesma abertura que ela usou. Eu tipicamente assino os meus e-mails com obrigado. Né? Tem muita gente que assina com atenciosamente. Se eu vejo que a pessoa terminou com atenciosamente, eu termino com atenciosamente. Se a pessoa terminou com um forte abraço, eu responder com apenas um obrigado, pode parecer que eu sou um cara frio. Então eu respondo forte abraço. Né? Se a pessoa diz que ela está com pressa, eu já respondo na primeira frase, olha, como você disse que precisava do orçamento com urgência, nós corremos aqui para entregar isso o mais rápido possível para você. Então você reforça algo de positivo que a pessoa te disse. Né? Então você pode usar essas técnicas em várias circunstâncias. A gente usou, por exemplo, uma dessas técnicas aqui, que é a antecipação. É quando você fala sobre algo que vai acontecer. Quando você fala de algo que vai acontecer, você coloca as pessoas num estado sutil, leve, de ansiedade. E a ansiedade faz com que a pessoa preste mais atenção. É o efeito chamado efeito dopaminoide. Ele libera dopamina, a dopamina ajuda o cérebro a focar, a se concentrar, e aí a pessoa concentra mais na sua mensagem. Então, quando eu falo, olha, esse mês a gente lançou tal trilha, mês que vem a gente vai lançar outra, no outro mês a gente vai lançar tal coisa. Você olha para isso e fala, caramba, esses caras são planejados, eles sabem o que eles estão fazendo. Né? Então, isso vai criando uma série de identificação, fugiu o adjetivo agora, de pressupostos, né? Vai deixando o seu lead mais preparado para receber a sua oferta e comprar de você. Só que isso é feito com um cadenciamento, né? Com uma organização. Então, como o Zani citou, por exemplo, o modelo AIDA, atenção, interesse, desejo e ação, existem vários outros modelos. No Instagram da Nova Escola de Marketing, inclusive, a gente tem um post com vários modelos de estrutura de copy ali, é um post super legal. E você pode adaptar isso para diversas circunstâncias. Então, você vai usar copy em anúncio, você vai usar copy em e-mail, você vai usar copy em live, você vai usar copy no botão de vendas. Por exemplo, uma técnica simples é você colocar o botão de venda na primeira pessoa. Porque quando você coloca ele como um botão de ação, por exemplo, comprar, né, é como se você estivesse dando uma ordem para a pessoa, comprar. Agora, quando você escreve o botão em primeira pessoa, se essa venda é B2C, né, se ela é para a pessoa física, para o consumidor final, eu quero fazer parte, é como se o cérebro da pessoa estivesse tomando essa decisão. Não foi uma ordem que ela recebeu, foi uma atitude que ela resolveu tomar. E aí você inverte a sensação de poder. A pessoa se sente no comando ao invés de estar sendo comandada. Né? E isso, para muitos perfis de cliente, tem um impacto muito maior. Então, copy ele não é só uma habilidade, um soft skill de escrita. Né? Como o Zani disse, você tem que entender de venda, tem que entender de comportamento do consumidor, tem que ver como os outros estão vendendo e pescar boas ideias. Né? Tem que ser um bom leitor, tem que ser um bom consumidor, né? Tem que gostar de estar exposto a tudo isso e ir filtrando essas habilidades e falando, caramba, isso aqui funciona. Olha, isso aqui é bom.
né? E aí você vai construindo uma coisa que é chamada de repertório, né? Nenhum copywriter, aliás, nenhum designer, nenhum videomaker, nenhum profissional criativo é bom se não tiver repertório. Então a gente tem coleção de anúncio, tem coleção de copy, tem coleção de carta de venda, tem coleção de persona. Tudo que a gente vê e que é bom, a gente joga lá no nosso Google Drive e vai formando a nossa biblioteca, o nosso repertório. Como é E que é aí, quando aquela você tua fica sem frase? ideia, como é que é? Como é que é aquela tua frase da cópia? Ah, quem copia de um faz plágio, quem copia de muitos faz pesquisa. Essa é boa. Você tocou num ponto que é assim, incrível aí, que eu acho que é ouro, tá? Da copy, que é a dopamina. A antecipação, assim, é uma das coisas mais fortes que tem, que é você antecipar o valor e gerar, né, essa dopamina aí no cara que ele fica esperando. O que que são os trailers de filme, né? Os trailers vão te fazer ficar esperando, eles antecipam o valor, né? Ou as séries têm um trailer de cada episódio, né? Que tem um nome agora que me fugiu, que é o sneak peek. Então, é um pedacinho ali, elas antecipam o valor do próximo episódio. Enfim, tudo que gera essa antecipação gera esse estado, né, de expectativa. As pessoas ficam atentas, elas ficam esperando. E é um dos melhores efeitos que você pode gerar é deixar as pessoas nesse momento de expectativa. Obviamente, você tem que usar isso com muito cuidado, porque se você fracassar, se você falhar em suprir aquela expectativa das pessoas, e aí você pode acabar tendo o efeito contrário, né? Só para dar um exemplo, já pegando esse gancho em série, a última temporada de Game of Thrones aí decepcionou pelo menos metade, né, das pessoas que assistiram, porque se gerou um clímax muito grande, uma expectativa muito grande na série, e a última temporada aí não supriu, pelo menos para metade do público, né? Eu particularmente fiquei bem feliz com a série, não supriu isso. Então, assim, antecipar o valor é o que você consegue fazer esse efeito das pessoas te darem atenção. Então, basicamente, aí, o Game of Thrones bateu todos os recordes de audiência possíveis, né, de uma série na televisão. Foi o evento televisivo mundial, aí, talvez o final de Lost também, porque não, né? Mencionando aqui séries também tem a ver com essa questão da expectativa, com você antecipar o valor. E você pode fazer isso com os teus produtos, com os teus serviços, você deixar os teus clientes, né, ansiosos, esperando alguma coisa, mesmo que ela ainda não aconteceu. Esse efeito é muito importante. Alguém que é muito bom nisso aí é o seu Elon Musk, né, da Tesla, ele é muito bom. A Apple é muito boa nisso. Veja, a Apple fez um evento agora, ela sempre faz os eventos anuais dela, contando todas as novidades que eles trabalharam, mas muitas coisas nem saem quando eles revelam, não é? Eles revelaram o iOS 14, para quem tem iPhone, ele ainda não chegou, ele só vai ser lançado em setembro, mas está todo mundo já na expectativa. Já viu ali meia dúzia de vídeos, já quer organizar ali os widgets, já viu as coisas novas. Ela também já anunciou o novo sistema operacional do Mac, que é o Big Sur. Então, que assim, tem várias mudanças no visual do sistema operacional. Então, quem gosta da Apple já está ali totalmente atento, né? Ou quando ela vaza, né? Quando vazam, ela vaza, né? Ou vazam o iPhone, né? Num site de tecnologia. Ah, não, o novo iPhone vai ter agora 4 câmeras, ou vai ter uma câmera assim. Basicamente está trabalhando toda essa antecipação do valor. E isso, gente, é comunicação também. Você tem que entender que a comunicação, e eu vivo falando isso para você, né, Rafa? O jogo é comunicação. Ganha quem comunica mais. E eu acho que copywriting aí está casado com tudo isso que a gente falou aqui na live hoje, né? No nosso ponto de vista, até o João Reis estava comentando sobre isso ali no YouTube, está tudo muito amarrado dentro do universo de marketing. O Zani falou sobre a história do Ford T e do começo do automóvel. Os produtos, em geral, eles são aspiracionais. O produto representa uma aspiração daquilo que você deseja comunicar que você é. Então, quando você compra um tênis da Nike, qual é o slogan da Nike? E o slogan é o quê?
é um resumo da missão, né? É um resumo do que a empresa pretende fazer. Então, a Nike tem um posicionamento que, no próprio posicionamento, ela carrega essa missão, esse slogan. Ela fala, se você tem um corpo, você é um atleta. Cara, é muito clara essa comunicação. Uma redação publicitária muito bem construída, porque ela carrega tudo isso dentro das comunicações dela. Então, se você está vestindo uma jaqueta da Nike, uma bermuda da Nike, um tênis da Nike, você quer comunicar para as pessoas o quê? Olha, eu sou um atleta, eu gosto de praticar esporte. Né? O mercado automotivo ele é muito pródigo em fazer isso. Né? Se você quer comunicar que você é um multibilionário, você compra um Bentley, você compra um Rolls Royce, você compra carros de altíssimo valor de status. Né? Da mesma forma, tem carro para quem quer dizer que faz off-road, tem carro para quem é executivo, tem carro para quem é jovem, tem carro para... isso é um carro para mãe levar filho na escola. A porta abre 90 graus, o porta-malas cabe a mochila das crianças. Esse aqui é um carro para taxista, porque o banco de trás é mais espaçoso. Isso aqui é um carro para pessoas mais velhas, porque o banco é mais alto, é mais fácil de entrar e de sair. Então, tudo isso é programado, né? Isso não acontece por acaso. Então, quando essas informações vazam para a imprensa, na verdade, é a própria marca que está comunicando tudo isso, né? Que ela está escolhendo dizer para o público para quem é que ela fez aquele determinado carro. E isso tudo não deixa de ser um recurso de copy, mas que também está baseado na hierarquia de necessidades do Maslow, na pirâmide de elementos de valor da Bain & Company, nas estratégias de posicionamento do Al Ries e do Jack Truth, toda a estrutura de gestão de marketing do Kotler. É tudo marketing, no fim das contas. O Luciano, que é aluno nosso, aliás, o Luciano, parabéns, né? A menina dele nasceu esses últimos dias. Eu lembro que ele me contou quando a esposa dele engravidou, a menina nasceu esses dias, então, meus parabéns. Não tem coisa mais linda na vida do que ser pai. E ele tem uma máquina de motocicletas, ele falou, dá para aplicar isso em qualquer empresa? Dá. Você poderia ter um slogan, por exemplo, dizendo, nós cuidamos da sua moto como se fosse nossa. Olha, você tem aqui uma garantia estendida dos nossos serviços. Então, se você trocar a correia da moto, a gente te dá, além dos 6 meses de garantia da peça, mais 3 meses de garantia da oficina. Faça a troca da correia e ganhe a troca de óleo. O que é isso em termos de copyright? Empilhamento de oferta. Né? Você está fazendo uma oferta básica e está fazendo um upsell, né? Ou uma extensão de garantia. Aí vai depender do contexto. Então, dá para aplicar isso para prestador de serviço, para vendedor de produto, para negócio digital, para negócio físico. Né? É um tipo de conhecimento que você vai usar nos anúncios no Google, por exemplo. Então, fazemos orçamento sem compromisso. Se você sofreu um acidente, esse é um dos que a gente está fazendo lá na oficina. Né? Orçamento em até 1 hora sem compromisso. Seu carro de volta em no máximo 3 dias. Né? Logicamente que vai ter exceções. Às vezes o cara deu aquela porrada violenta que torceu um monte de coisa. Então, assim, seu carro de volta em 3 dias, a partir do momento que as peças chegarem na oficina. Vai depender da sua seguradora, vai depender de outras coisas. Mas são todos pequenos recursos de copy que você pode usar para posicionar a sua marca pessoal, o seu negócio, a sua empresa, os seus produtos. Né? Tudo isso faz parte de uma grande construção. E aí o mercado de copywriting, ele é um mercado que está se estabelecendo e começando a criar vagas dentro das empresas, mas que em grande parte é composto por profissionais freelancers ou por empresas dedicadas a fazer só copy. Então você tem ali 3, 4, 5 copywriters e eles só fazem copy. Né? É uma empresa de copy. Assim como você tem agências que só fazem Google Ads, agências que só fazem SEO, agências que só fazem landing page, você tem hoje empresas dedicadas a só fazer copywriting. O João está até brincando ali, copy de post, né? Trago a pessoa amada em 7 dias. O que é isso? É uma promessa.
É, e Ó, não... o Instagram vai deixar a gente aqui. Galera do Insta, a gente está lá no YouTube também, tá? Temos mais 20 segundos. Obrigado por terem estado com a gente mais essa quarta. Quarta que vem, às 8 da noite, tem mais. Zani, Valeu, Rafa. Boa noite a todo mundo aqui. Até a próxima quarta, às 8 horas da noite, aí, com mais uma live aqui. Um abraço aí para todo mundo.